Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, naturalmente, cumprimentar a Sra. Provedora e deixar uma palavra para este, que de facto é o primeiro ano da atividade completa da Sra. Provedora, enquanto titular deste órgão tão relevante da nossa democracia e tão transversal na nossa sociedade. Relativamente ao relatório também, gostava de deixar os parabéns pelo método adotado, porque de facto a forma como o relatório nos é apresentado é muito mais fácil, mais inteligível de conseguirmos perceber aquela que foi a atividade da Provedoria durante este ano, e gostaria de focar aqui 2 ou 3 questões. Primeiro, como a Sra. Provedora muito bem aqui referiu, as competências extravagantes que foram atribuídas à Provedoria, peço desculpa, e que queria falar aqui à parte. É com satisfação que vemos que no meio de uma das maiores tragédias de sempre, que muito já foi discutida e dirimida por quem de direito e por quem entendido nesta matéria, houve de facto uma entidade externa que tratou estes problemas de uma forma cordial, de uma forma bastante transparente e que veio de encontro, na maior parte dos casos, daqueles que eram os reais problemas e os reais anseios de todas as vítimas que existiram decorrendo dos incêndios de junho e outubro de 2017, aliás, que se assinalou no início desta semana o primeiro destes incêndios. E, portanto, quanto a isso, ainda bem que alguém esteve bem no meio desta situação toda de tragédia e destes poderes extravagantes que esperemos que também que sejam irrepetíveis. Pelo bem de todos, que nunca mais se repita e que a Provedoria não volte a ser incumbida de tal tarefa. E queria lhe deixar o cumprimento nesta matéria em concreto. Tal como também gostava de deixar, relativamente aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, um marco fundamental em todas as sociedades democráticas, dos direitos humanos, mas um marco fundamental nos países democráticos e, portanto, também com esta interação com as demais entidades dos direitos humanos internacionais, com o lamento que Timor não possa ter estado presente, de facto, mas por razões óbvias, e desta internacionalização nesta atividade. E, portanto, sobre isto gostava, de facto, de lhe deixar os parabéns pelo trabalho que veio a desenvolver e que está muito claro neste relatório, de uma forma mais ou menos transversal e de uma forma transparente, naturalmente, embora mais sucinta do que habitualmente. Dito isto, também gostava de deixar algumas preocupações do Grupo Parlamentar do PSD. Algumas das quais, aliás, vieram de encontro àquilo que têm sido as nossas preocupações, e não posso deixar de me referir à questão incontornável das atribuições das pensões. Que realmente a senhora Provedora tem tido nesta matéria algumas intervenções de preocupação com os atrasos injustificados e que põem em causa, aliás, a senhora Provedora usa uma expressão que me parece de relevo, que diz inclusive, e agora porque quero citá-la com o devido rigor, que falando numa situação vexatória, portanto coloca as pessoas numa situação vexatória. E esta palavra não me merece muito mais considerações, porque eu julgo que a palavra de per si diz tudo. Na senda desta preocupação também o PSD apresentou uma pergunta ao Governo sobre esta matéria, tal como veio a apresentar um projeto de resolução que deu entrada na Assembleia da República, que é o projeto de resolução número 1972/13, que recomenda precisamente ao Governo que resolva o atraso no processamento das pensões. E toda esta situação, de facto, este aumento de queixas que também temos relativamente a esta matéria, que estão espelhadas no relatório, e não vou perder muito tempo a falar-lhe, Sra. Provedora, daquilo que tão claramente nos diz, mas esta situação, de facto, não podemos deixar de focar com particular interesse, porque não podemos esquecer que, segundo consta também do próprio relatório, nas matérias relativas à segurança social, temos 2.854 queixas, ou denúncias, ou sinalizações, ou seja, mais 39% do que em 2017. E este número, não fora por mais nada, já deveria ser objeto de grande preocupação
e preocupação acrescida porque está em causa aquela que é a dignidade e os direitos humanos de muitas destas pessoas que recorreram ao Sistema Nacional para reivindicar um direito seu, não pedir nada às instituições, mas sim reivindicar um direito seu e que lhe está a ser sonegado pelo atraso, que é outra forma de violação de direitos humanos, que também, naturalmente, gostava que depois comentasse esta matéria, apesar de agora o Governo vir dizer que provisoriamente resolve algumas situações, mas a verdade é que a situação se tem arrastado ao longo de toda esta legislatura e as pessoas têm ficado para trás, e gostava que nos desse nota desta falta de respeito com os nossos contribuintes e pensionistas ou candidatos a pensionistas, sendo certo que nunca podemos deixar esquecer que são os mais frágeis desta cadeia, que são mais afetados pelo atraso destas decisões, quando colocados no limbo durante mais de 1 ano, 2 anos, e que é absolutamente incomportável. Também, Sra. Provedora, relativamente, gostava de comentar, só o aumento generalizado das queixas, porque foi muito aqui en passant que nos falou dessa situação, porque realmente notamos que há uma queixa cada vez maior de uma coisa que o PSD, aliás, tem vindo a chamar a atenção durante esta legislatura, que é da falta de meios cada vez maiores que se vêem os agentes da administração pública. E parece-nos claramente, quer nas forças de segurança, quer nos agentes da administração pública, que essa falta de meios e de desinvestimento sistémico que temos assistido ao longo de toda esta legislatura está refletido nestas queixas, e gostasse de que nos comentasse se, de facto, da sensibilidade, naturalmente, da provedoria, existe esta visão que, de facto, esta falta de investimento na administração pública também é o reflexo deste aumento de queixas a que vamos assistindo. E, finalmente, porque não a vou amassar, como lhe disse, porque nós temos aqui um relatório bastante claro, gostava que, relativamente, não sei se foi eu que não me apercebi, mas não havia, Sra. Provedora, fazer a apreciação das recomendações que nos apresenta, e há aqui algumas recomendações que a Provedoria fez durante o ano, e se poderia comentar de uma forma mais crítica, mais clara, essas recomendações, e também, finalmente mesmo, para terminar, relativamente às condições daquela que foi a sua experiência ao longo deste ano, das atribuições e das queixas que foi recebendo, da sensibilidade dos cidadãos, entenda ou não a Provedoria, na sua qualidade de independência que tem perante todos os órgãos, se há ou não uma deterioração significativa dos meios e das condições que os agentes da administração pública, nos vários setores, de forma transversal, têm conhecido ao longo desta legislatura. E, finalmente, também, agora sim, já é para terminar, e não lhe vou colocar mais nenhuma questão, era mais uma vez agradecer-lhe os esclarecimentos que aqui nos veio dar, esta apresentação do relatório e a forma como decidiu fazê-lo, e também desejar-lhe bom trabalho na continuação deste trabalho fundamental do Provedor de Justiça, que é reconhecido em todos os setores da sociedade e tem um grande trabalho enquanto o grande garante de direitos humanos e a figura que é encarnada pelos portugueses nesse papel. Muito obrigada, Sra. Provedora.